Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 32, Os Novos Apóstolos de Cristo. Fiquei em dúvida se escrevia ou não sobre a crucificação do Mestre. Gosto de recordá-lo caminhando ao nosso lado. É muito triste rememorarmos o momento em que o desprezamos. Depois desta aula, saí para dar uma volta e com carinho apreciar aquele jardim florido. Cada irmão que por ali passava era um pedaço do meu coração que me sorria, desejando paz. Vagando pelas alamedas, brinquei com as águas, parecia criança em férias que com tudo se encanta. Depois da minha caminhada, fui até o departamento onde Hilário e Sara já me esperavam. Por onde andou o garotão? Perguntou-me Sara. Pelas alamedas dos sonhos, no bosque da esperança. Luiz disse-me, Hilário. Pensei que gostaria de dar uma chegada até o centro de mensageiros. Quase gritei de alegria. Abracei Hilário dizendo, obrigado, amigo, por ter me esperado. Karina e Sara sorriram, dizendo, como poderíamos deixar a nossa mascote? Muito engraçado, retruquei. O lugar nos transmitia uma paz tão grande que senti sono. Fomos recebidos por Otelo, que gentilmente nos levou até o imenso salão onde estavam sendo ministradas palestras para os futuros mensageiros e médiuns. Que aulas, amigos! Se os médiuns falham, é porque a vaidade é maior que o sentimento. Ali os médiuns eram colocados diante dos perigos do intercâmbio encarnado, desencarnado. Meu Deus, pensei, por que ainda deparamos com médiuns desequilibrados falando de doutrina sem o mínimo conhecimento? E qual não foi minha surpresa quando avistei Lauro ajudando naquele centro? Queria falar-lhe, mas ele estava tão atento ao trabalho que apenas cerrei os olhos e agradeci a Deus por sua bondade. Aguardei em silêncio a preleção sobre doutrinadores e médiuns. Quando a irmã adentrou o recinto, um perfume de rosas tomou conta de todo o ambiente. Deus seja louvado. Que Ele, Criador e Incriado de todo o universo, derrame sobre as nossas consciências a luz da verdade, para que o equilíbrio possa guiar-nos através das veredas verdejantes da doutrina espírita. Não foi o acaso que nos indicou o caminho da mediunidade, e sim nossos compromissos pretéritos. Conscientes do chamado, temos por dever fazer germinar em nossos corações a semente da humildade. Sem ela, estamos perdidos numa estrada longa e difícil. Não podemos, por um segundo sequer, negligenciar o Evangelho, remédio divino, néctar de amor que orvalha nossos espíritos para a eternidade. Muitos julgam privilégio receber o talento da mediunidade, e têm certa razão. Privilegiados são todos aqueles aos quais o Senhor confia um trabalho, seja ele até dos mais humildes. Todavia, pegar o cajado e orná-lo de vaidades e mentiras é brincar com o plano de Deus. Não é difícil caminhar por essa longa estrada. O difícil é lutar com as mãos que nos dificultam a evolução. As mãos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do amor próprio, da ganância, enfim, as garras perigosas que entravam a longa caminhada de um médium. Ultimamente estamos sempre alertando para o perigo de usarmos nomes veneráveis em mensagens que recebemos, não desejando um amigo espiritual simples e desconhecido. Sim, corremos atrás de aplausos como se fôssemos astros que deles necessitássemos para seguir gloriosa carreira, esquecendo-nos de buscar no Evangelho a vida de Jesus, sua simplicidade como médium de Deus, lutando pela doutrina renovadora, bisturi divino que nos molda, um corpo sublimado, porque à medida que ela penetra em nossos corações, vamos modificando nosso modo de agir em relação ao próximo e a nós mesmos. Vamos nos tornando juízes severos para com as nossas próprias imperfeições e brandos e misericordiosos para com erros alheios. Não estejamos preocupados em ver aceitas nossas ideias, mas lutemos para nos tornarmos uma carta viva de Cristo, dando exemplos doutrinários por onde passarmos. Devemos ser luz de amor numa terra cujas nuvens negras do sexo desregrado e dos vícios abatem-se sobre as famílias querendo destruir seus lares. Os médiuns precisam conscientizar-se de que são os novos apóstolos do Cristo,
mensageiros de Deus, tendo o que doar àquele que precisa. Não importa se a sua capacidade seja mínima, se você tem somente condição de apertar a mão de um sofredor, que o faça com amor e dignidade. Não deixe que o orgulho leve a desejar algo além da sua capacidade, porque cada ser criado por Deus recebeu dele um talento a ser multiplicado. Portanto, lute para se tornar digno da confiança que ele tem em você. Não vacile nem se julgue maior que outros companheiros. Meça suas palavras, não as pronuncie em vão. Saiba onde ceifar e quando fizer, deixe que o Senhor fale pelos seus lábios. Quando alguém elogiá-lo, baixe sua cabeça num gesto de humildade, porque muitas vezes os elogios são pontiagudos espinhos que fazem aflorar a vaidade. Segure seu evangelho e não olhe para trás. Siga sempre em frente, levando apenas como bagagem os ensinamentos doutrinários que não lhe deixarão cair no ridículo. É lamentável defrontarmos-nos com médiuns vaidosos pregando uma doutrina afastada dos preceitos divinos, esperando colher aplausos e elogios para tornar conhecida a sua mediunidade, quando Jesus legou-nos o exemplo do verdadeiro mensageiro de Deus. Inquirido várias vezes por Herodes se era capaz de dar vista aos cegos e fazer andar os coxos, ele se calou porque o poder que dele emanava era tão grande que não precisava de propaganda. Se Jesus não fosse o Verbo de Deus, teria agido de outra maneira, orgulhando-se do seu dom. Mas ele veio à Terra para nos ensinar o caminho da perfeição. Porque, dizendo-nos espíritas ou crentes em Jesus, ainda relutamos em segui-lo. Devemos conhecer sua vida, porque ela está repleta de renúncias. Muitas vezes nossa vaidade não nos deixa caminhar firmemente. Preferimos a estrada larga e passageira dos aplausos e dos elogios. Numa casa humilde de Cafarnaum, Jesus orou junto aos seus apóstolos. Por que não transformamos nossas casas espíritas em templos de amor com o objetivo de nos tornarmos mensageiros do Cristo? A mediunidade é uma rosa que pode desfolhar-se pelo chão, mas quando tem por beija-flor os ensinos doutrinários, perpetua-se em perfume de esclarecimento para todos os sofredores. Portanto, irmãos, logo estaremos sendo chamados. Queira Deus jamais aqui voltemos para pedir nova oportunidade, porque fracassamos. Que cada um cumpra com seu dever. Que transforme esse cajado numa árvore frondosa cujos frutos venham a alimentar muitas almas famintas. Que Deus nos ajude a trilhar as veredas da vida, levando no coração o amor e a consciência e o respeito às leis de Deus. Assim seja. Francisca Teresa. Reinava silêncio em todo o auditório e tudo fazia para esconder as lágrimas. Ainda falaram muitos outros espíritos, mas aqui deixarei registrada somente a explanação de Francisca Teresa, pedindo-lhe que segure nossas mãos até a eternidade. Sara perguntou a Hilário: todos os médiuns passam por aqui? Sim. E por que ultimamente vimos-nos defrontando com fatos tão desagradáveis? O legário respondeu: o que vem ocorrendo é que os centros espíritas estão desenvolvendo muitos médiuns e estes, muitas vezes, não estão preparados ainda para o desempenho de suas tarefas. Entretanto, o que se está precisando é de estudo, muito estudo. Somente ele pode dar ao médium o equilíbrio necessário. O legário, falei. Nada mais deprimente do que vermos médiuns negligenciando a doutrina e até a ridicularizando, não é mesmo? E o pior é que ainda encontramos quem colabore com eles. Este é um assunto vasto, mas por hoje chega. Aonde vamos agora? Às aulas. Mas você disse que não vai narrar a crucificação de Jesus? Nada falei, apenas lancei em um abraço os meus amigos e nos pusemos a caminho. Ora, gente, nesse ponto eu sou bem rigorosa. Nessa lição eu acho que eu tiro uma nota boa. Eu não falo a melhor nota, porque a melhor é sempre aquela quando a gente vence os nossos defeitos, né? Os nossos vícios, e isso eu ainda não consegui vencer. Mas eu tenho por mim não, como é que eu posso dizer? Eu tenho que escolher as palavras também, porque senão dá o que falar. Eu tenho por verdade, eu tenho por objetivo dentro da doutrina o estudo. Eu não vejo a doutrina espírita de uma outra forma que não seja através dos seus estudos. É importantíssimo estudar.
E muitos médiums estão deixando essa prática do estudo para dizer que isso está ultrapassado. Que isso foi em outra época, que agora as coisas são mais ágeis, são mais rápidas, basta ligar no YouTube, acompanhar uma ou duas palestras, ler um ou outro texto solto na internet que fala sobre mediunidade e pronto. Eu tenho minha mediunidade e já posso entrar para trabalhar porque eu já sei como é que funciona. Outro dia eu vi um vídeo de um cara, é por isso que eu falo, é meio polêmico, né? Eu não sei o nome dele também, ainda bem que eu não sei, porque eu sou muito linguaruda, capaz de até falar o nome do cara aqui. O cara estava falando num vídeo desses bem curtinho, ele falou assim, gente, eu não sei para que a gente entra numa casa espírita e precisa ficar estudando passe. Olha bem, passe é transmissão de energia. Então, para fazer isso, basta eu sentar lá e ler ou ouvir alguém falar por 1 hora que eu já sei dar passe, eu já posso sair dando passe. Para que eu vou fazer um curso de passe? E aí foi baseado numa palestra que ele ouviu do Divaldo. E assim, o Divaldo tem coisas que a gente até questiona. Ele plagiou a obra do Chico. Então, assim, tem coisas que o Divaldo fala que não se escreve. Tem obras dele, tem palavras dele, tem mensagens que a Joana de Ângeles trouxe que são maravilhosas. Todo mundo tem o seu lado bom e o lado ruim. Mas escorregar numa fala infeliz, qualquer um está sujeito. O Divaldo, por mais que fosse o médium, não era o Deus, né? Havia falhas. E aí é que tá. É justamente sobre isso que eu acho que dá uma polêmica muito grande. Porque aqui nesse capítulo ele está falando que médiuns excelentes, com uma grandeza, né, de conhecimento que dá para ajudar muita gente, sucumbe. Porque utiliza nomes famosos, né? Fulano de tal veio aqui, eu psicografei. Né? Hoje em dia só falta aparecer aí gente falando, eu estou psicografando Chico Xavier. Na minha cabeça, não entra que Chico vai dar comunicação, porque afinal de contas o homem já fez tudo e muito mais. Como ele trabalhou nessa última encarnação dele, no mínimo ele merece umas férias. E vai ter gente aí que vai estar se gabando, falando, eu recebi Chico Xavier, né? Então, assim, na minha cabeça não entra que Chico vai voltar tão cedo, nem em comunicação, porque trabalhou muito, mais de 500 obras ele deixou aqui, a gente não dá conta de ler uma. Eu estou no Parnaso de Além Túmulo desde o dia 23 de janeiro. Eu não consegui terminar essa obra ainda. Então, assim, é o primeiro livro dele. Eu comprei os outros, eu estou comprando de pouquinho em pouquinho. A minha pretensão é fazer a biblioteca do Chico, quem sabe conseguir as 500 obras até o fim da minha vida. Não sei se vou ser capaz disso, mas mesmo que eu não leia tudo, vai ficar aqui e quem quiser vai ter o acervo, né? Eu pretendo fazer isso. Não sei se eu vou ter condições, mas eu tenho essa pretensão, tenho esse objetivo. E tenho o objetivo de ler conforme a cronologia que foi feito os livros. Então, a próxima é a Cartas de uma Morta, que é a mãe do Chico, né? Eu leio um pouco de tudo. Eu pego de amigos, né? Tem amigos que estão começando agora essa história de ser autor de livro. Eu pego o livro deles, eu repasso, né? As obras que são mais simples, eu pego essas mais complexas. Eu já li 4 obras do Divaldo, aquele pacote da transição planetária. Achei válido uma série de coisas. Mas cobrar em simpósio R$ 1.000 para você assistir uma palestra, eu discordo. E o Divaldo estava fazendo isso. E outros médiums já estão fazendo isso, fazendo simpósios, fazendo um encontro espírita e tome dinheiro. Essa semana eu estava entrando em contato com um centro espírita aqui do lado. Eu sou de Itaquá e o centro é de Suzano. Não dá 15 minutos ou meia hora no máximo de carro. Aí eu conversando com a pessoa, marcando uma palestra com a pessoa falou para mim assim, eu nunca fui lá. Aí a pessoa falou para mim assim, quanto que você cobra para vir? Eu tomei um susto, porque eu tô começando a dar palestra agora. E mesmo que eu já tivesse 30 anos de palestra, o espírita não tem que cobrar. Cadê aquela parte? Fora da caridade não há salvação. Se eu estou fazendo um trabalho que é voluntário, se eu estou fazendo um trabalho que é voltado para o bem,
Eu estou trabalhando pela doutrina, utilizando o nome da doutrina. Eu vou cobrar o quê? Tá errado. No meu ponto de vista, tá extremamente errado cobrar. Aí eu conversei com o rapaz, na hora assim, saiu até espontâneo, até pedi desculpa, né? Porque eu tomei um susto, eu falei pra ele assim, você tá doido? Não vou cobrar nada. Aí eu falei, peraí, desculpa a forma que eu falei, mas não tem que cobrar. Aí ele falou assim, não, porque tem alguns palestrantes, né, que vêm de longe, a gente dá ajuda de custo. Eu falei, não, mas se vocês tirarem dinheiro da casa de vocês para pagar alguém para dar uma palestra, tá errado. Desculpa, né, a casa é de vocês, mas tá errado. O palestrante tem que vir de graça. Dar de graça o que de graça recebeu. Você recebeu o dom de falar, o outro recebeu o dom de dar passe, o outro recebeu o dom. São dons que você desenvolveu graças à espiritualidade. Então você tem que repassar da mesma forma que você recebeu, de graça. É fazer o bem. Não tem essa de cobrar. Ele falou, mas tem algumas pessoas que vêm mais de longe, assim, a gente ajuda, né, no combustível e tal. Eu falei, não. Olha, gente, eu trabalhei com palestra na sala de aula como professora, eu sempre trazia pessoas de fora para fazer palestra para mim. Uma única pessoa eu ajudei a metade da gasolina, porque era 500 quilômetros para a pessoa chegar até a minha escola e mais 500 para ele voltar na casa dele. Ele era de Franca e eu sou de Itaquaquecetuba. Aí eu falei, não, eu preciso de você aqui, tinha um objetivo claro, sério, não era trabalho, né, de caridade, não era centro espírita, era uma sala de aula, a pessoa estava saindo da casa dela para vir até aqui dar uma palestra. Aí eu ajudei na gasolina, porque era muito, e ele ainda falou para mim assim, olha Patrícia, se fosse mais perto eu não ia te cobrar nada, eu só tô te pedindo para me ajudar na gasolina, que realmente fica pesado, 500 quilômetros para vir, 500 para voltar, né? Eu falei, não, fique em paz, nós vamos ajudar na tua gasolina. Mas era um trabalho de escola, era trabalho, né? Minha profissão. Então eu estou ganhando dinheiro para poder dar aula e a pessoa está vindo me ajudar a dar aula. Então nada mais justo do que eu tirar do meu salário para ajudar o combustível da pessoa. Agora, centro espírita, o que a casa espírita recebe, né, em dinheiro para que ela possa sair dando dinheiro para palestrante? Ali não tem nenhum profissional, ali o que tem são pessoas com boa vontade, tanto na casa espírita como palestrante. Então, no meu pensamento, nós não devemos cobrar nada. E o meu pensamento está baseado nos estudos que a gente tem das obras básicas do Allan Kardec. Centro espírita, da doutrina espírita, não deve rolar dinheiro. O dinheiro que rola dentro de uma casa espírita é para pagar água, luz, telefone, fazer uma reforma, trocar um vidro, produtos de higiene, de limpeza. É necessário essas coisas. Então, não vai ser uma pessoa só que vai bancar tudo isso. Aí é necessário tanto os frequentadores como os trabalhadores dar uma força. Aí pode ser dado uma força através de uma cantina, a venda de livros, uma rifa, um bingo, uma festa que não seja dentro do centro, porque a espiritualidade sempre fala que as festas, os movimentos, né, não podem ser feitos dentro da casa espírita, porque os aparelhos que os espíritos trazem, eles são muito, como é que fala? Sutil, né? Então pode atrapalhar o plano espiritual, o trabalho do plano espiritual. Então não se faz festa em casa espírita. Não se faz, não se deve. A espiritualidade vira e mexe e fala isso. Quer fazer festa? Vai fazer na rua. Vai fazer num outro salão. Vai fazer na casa de alguém. Mas na casa espírita não se deve fazer festa. Né? Vai fazer um bingo, é todo mundo quietinho ali. Não é ficar, bingo, 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 né? Não pode. Agitar a casa espírita não pode. E tem um monte de coisa que não pode, que as pessoas estão fazendo. Por quê? Ah, porque é muito chato, a doutrina é muito fechada, é muito séria, é muito carrancuda, as pessoas não querem, as pessoas querem coisa mais animada. Tudo bem, eu concordo que o negócio muito parado é chato, mas só vai ficar quem realmente quer. Concorda comigo? Eu faço a palestra, eu levo uma dinâmica e eu já falo para as pessoas, eu falo, olha, a dinâmica que eu estou trazendo não tem nada a ver com a doutrina espírita, é coisa de professora, é para ilustrar o tema que é referente à doutrina espírita. Então eu só faço, e ainda assim, eu faço sem agitar, é uma dinâmica assim, todo mundo sentado, ou então eu peço a colaboração de 2, 3 pessoas para poder vir até a frente junto comigo, aquela coisinha assim bem tranquilinha.
Porque se eu chegar lá e falar, vamos fazer a dinâmica de estourar a bexiga, pensa, os aparelhos são tudo sutis, são tudo de delicadeza. Porque a gente aqui é tudo grosso, é tudo matéria, pesada. Eles não. Aí estoura a bexiga para tudo que é lado lá e pronto. Toda a ferramenta do plano espiritual também estoura. Já pensou? E a responsabilidade cai nas costas de quem? Da Patrícia doida. Então, não. A gente tem que ter respeito. Dentro da casa espírita é respeito. Ontem eu estava lendo um artigo e vendo vídeos referentes a passe e reiki. Tá cheio de espírita levando o reiki para dentro do centro espírita. Para quê? Se dentro do centro o correto é o passe, só muda o nome, né? Porque a atitude é a mesma, a atividade é a mesma. É a imposição das mãos, você doando energia. Só que o passe é a energia que você, encarnado, tem, muitas das vezes utilizando a energia do plano espiritual junto. Então, soma-se através da prece a energia e o amparo do plano espiritual junto com a sua imposição de mãos. Então, é a sua energia e mais você como canal da espiritualidade para mandar a energia daquela espiritualidade. Algumas pessoas estão tão em dívida consigo mesmo que quando vão impor as mãos, não sai nada. Só sai a energia do campo espiritual, graças a Deus, né? Que ainda tem os benevolentes que falam assim, esse coitado não consegue fazer nada, mas pelo menos levantou a mão, tá bom. Vamos lá. Vamos dar força para ele também. Então acaba que o médium toma passe junto. Tem médium que está tomando passe na hora do passe, porque ele mesmo não tem muito o que oferecer. Não tem preparo, não tem estudo, tá lá só, eu sou médium, eu posso dar passe e entra e dá passe de qualquer jeito. Então nós estamos vivendo um momento dentro da doutrina que é muito perigoso, né? Alguns, e a gente vê que ele tem preparo. Chega no plano espiritual, tem o local de preparo. O cara foi preparado, ele não caiu aqui de paraquedas, eu não sabia que eu ia fazer, não, você sabia sim, já teve o preparo. Né? Agora, cabe a você pegar a responsabilidade de trabalhar direito. Não quer trabalhar direito? Então não pegue essa responsabilidade. A partir do momento que você pegou, você não é nada. Eu estava dando a palestra na semana retrasada, e aí eu fui com o meu cronograma lá, tudo bonitinho, meu planejamento, né? Os tópicos que eu tinha que desenvolver. Chegou na hora, eu escutei uma música que a moça cantou lá, uma amiga minha, Eliane. Na hora que eu ouvi a música, eu falei assim, nossa, veio outras coisas na cabeça. E na hora que eu comecei a falar, eu já percebi. Falei, gente, eu não vou falar nada que tá aqui. E dito e feito, quando terminou a palestra, eu levantei o papel e falei pro pessoal que estava sentado me ouvindo. Falei, vocês querem dar uma olhada nisso aqui? Incrível. Eu não falei nada que está escrito aqui. Eu não saí do contexto, eu não saí daquele tema. Porém, eu desenvolvi não de acordo com a minha vontade. Eu fui utilizado o tempo todo. E aquilo para mim foi a maior honra do mundo. Porque quem sou eu na fila do pão para que a espiritualidade me use? E eu adorei. Se alguém falar para mim assim, parabéns pela palestra, eu não posso aceitar esse parabéns, porque a palestra não foi minha. Eu só tagarelei coisas que eu senti intuição de falar. Não fui eu. Eu não estava incorporada, eu não estava ali antenada à espiritualidade, né? Não vendo ninguém na minha frente, lógico que não. Eu estava vendo todo mundo na minha frente, eu estava antenada a tudo que estava acontecendo em volta, porém, nenhuma palavra do que eu disse naquela palestra foi algo que eu estudei, que eu me planejei. Estava dentro do contexto, porém, não era nada daquilo que eu estudei. Ou seja, eu fui utilizada, aí eu vou terminar a palestra, alguém vai vir, olha, adorei a sua palestra. Se alguém fizer um negócio desse, eu vou ficar me sentindo assim, o pó do pó do pó, porque eu falo, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Não fui eu. Eu só fui utilizada, e graças a Deus eu me sinto honrada, porque se eu fui utilizada é porque eu tinha alguma coisa para dar. E agora tem médium que não, que vai lá, sobe, né? E eu sou o cara. Só falta colocar aquele monte de luzinha piscando, assim, chegou o fulano. Meu, nós não estamos aqui para isso, não. Não estamos mesmo. Quem fizer esse tipo de papel está fazendo um papel ridículo e vai pagar muito caro quando chegar no plano espiritual. Então, tem o pai fulano de tal, a mãe fulano de tal. Vocês tomem muito cuidado com essas coisas. Ele adivinha o futuro. Olha, se tem charlatanismo até não querer mais, se vocês quiserem conhecer charlatão, abre o TikTok de noite, gente. Às vezes eu fico até 2 da manhã acordada e aí eu perco o sono e vou olhar essas porcariadas, tudo que passa na internet. O que tem de gente fazendo live de madrugada, dizendo que prevê o futuro, que descobre o que você foi no passado,
que sabe o que fazer para o teu marido voltar, para tua mulher ser mais mansa, sabe, para curar um filho. Olha, o que tem de charlatanismo? Você manda pix e a pessoa te responde ao vivo. Olha que lindo. Que médium maravilhoso. Ele está lá no raio que o parta, você está no outro raio que o parta e ele está adivinhando tudo da tua vida. Ele está resolvendo todos os problemas da tua vida. É só você mandar um pix. E aí o que acontece com esses indivíduos mesmo? É a decadência. Vai parar onde? Vai parar no meio das trevas lá, porque eles estão envolvidos com um monte de espírito zombeteiro, espíritos mais inferiores, que estão deitando e rolando de rir de um cara desse. E esse daí tá complicado até o pescoço. Aí depois chega no plano espiritual e fica, pelo amor de Deus, me tira daqui, pelo amor de Deus, me perdoa. Ora, gente, quando a gente erra sem saber, tudo bem. Mas quem é, nos dias de hoje, que não sabe que essas coisas é ferir os outros, enganar os outros dessa forma? Como que você pode ferir o teu próximo e não sentir isso em você? Como que você ainda tem a ousadia de fazer no outro o que você jamais gostaria que fizesse com você? Então tem muito cara de pau no meio do espiritismo em si. Os espiritualistas e espíritas. Tem muito cara de pau, tem muito charlatão. E eu, sinceramente, se eu começo a falar sobre isso, eu fico nervosa. Aí eu falo que complica a minha evolução espiritual, porque eu sou uma pessoa iluminada. Eu não posso ficar nervosa. Eu fico irritada com essas coisas. Aí você vai conversar com alguém, as pessoas acham que isso é normal, que é normal um palestrante cobrar para dar uma palestra, que é normal um cara receber as glórias porque ele é um ótimo palestrante. Tudo aquilo que a gente faz em nome de Deus, tem Deus. Não somos nós. O mérito é para Deus, o mérito é para a espiritualidade que nos carrega no colo. Tô falando que tem passista que tá lá dando passe, que o cara recebe passe porque ele tá tão ruim que ele mesmo não consegue oferecer nada. Na hora do passe, quem recebe o passe é ele. E dá ainda um pouco para quem é assistido. A espiritualidade trabalha dobrado com gente que não tem disciplina. E vem dizer para mim que isso é chato. Se é chato, não pega. Não pega a responsabilidade, porque se pegou, tem que ir à risca. Tem um outro vídeo que eu vi também que estava assim, a doutrina espírita vai acabar. Teve um censo que depois da morte do Chico Xavier, o pessoal está pulando fora do barco. Ninguém mais quer ser espírita. Todo mundo quer ser espiritualista, porque o espírita tem que ficar estudando. O espiritualista não precisa estudar. É engraçado. As casas que eu tenho feito palestra, eu tenho visto os espiritualistas entrar na casa espírita para estudar. Mesmo que eles voltem para a casa deles para fazer os rituais. Mas eles estão buscando a base na doutrina espírita. Então, esse vídeo não corresponde àquilo que eu tenho visto. Qual é a intenção de uma pessoa chegar em vídeo e falar que a doutrina espírita vai acabar? Então, nós temos que passar pelo crivo da razão. Ataques nós vamos ter de tudo que é jeito. A Igreja Católica é atacada, a Igreja Evangélica é atacada, a doutrina espírita é atacada, os espiritualistas são atacados, todos são atacados, mas tem que ver quem é que está por trás desses ataques. Quem é que está falando mal da doutrina espírita? Por que está falando isso? Se for procurar, vai encontrar. Então, eu não estou aqui para falar que a religião A, B ou C é melhor. Eu falo que a doutrina espírita é a melhor para mim. Eu gosto de estudar, eu gosto de disciplina, eu gosto de organização, então eu estou no lugar certo. Quem não gosta, vá procurar aquilo que não é igual à doutrina espírita, ora. Mas não precisa ficar se engalfinhando, sabe? Tem espaço para todo mundo. Agora tem gente que não gosta, tá lá e fica tentando mudar. Eu não aceito isso. Se você gosta de ritual, vá no lugar que tenha ritual. Se você não gosta de ritual, vá no lugar que não tenha ritual. Ponto. Agora, como eu já falei em outros vídeos, tem cabimento. O cara é médium, ele é espiritualista, aí ele entra na doutrina, chega lá para estudar a doutrina, e aí ele quer trazer, né, os chás que ele faz lá na religião dele, ele quer trazer as velas, ele quer mudar, porque